fidelidade emocional. Até onde vale o amor livre? É possível viver desejo, aventura, prazer e compromisso ao mesmo tempo? Essa é a contradição do nosso tempo. E os estoicos já alertavam sobre isso há quase 2000 anos. Você já desejou um amor livre? Algo que realizasse as tentações da mente, mas sem perder o chamado de um compromisso? Hoje o amor abriu portas para aventuras. Relacionamentos começam na pressa e terminam no tédio. Assim, muitos se perdem nas fantasias da mente, confundindo liberdade com fuga. Para os grandes estoicos como Sêneca e Marco Aurélio, o amor verdadeiro não era prisão, mas disciplina emocional. Eles diziam: quem é escravo do desejo nunca será livre. No mundo moderno chamamos isso de amor livre, mas será que é mesmo liberdade ou apenas medo de se entregar com consciência? Comenta aqui, você acredita em amor livre ou em amor consciente? E se quiser entender como os estoicos lidavam com o desejo e o apego, acompanhe o próximo vídeo, porque o que vem vai mudar sua forma de ver o amor e o mundo dos relacionamentos. Se esse conteúdo te deixou curioso para conhecer esse mundo, acompanhe com atenção. Essa é a chance de você evoluir por dentro. Esse canal é o seu lugar. Aqui a gente fala sobre assuntos que poucos espaços falam. A gente fala sobre visões de mundo, consciência, razão e evolução emocional. Aproveite e se inscreve. Venha fazer parte dos assuntos da nossa jornada, porque cada nova mente que desperta aqui ajuda esse movimento a crescer junto com vocês. Essa união mostrará que existe espaço para a sabedoria conjunta. A visão estoica sobre o desejo e o prazer. Para os estoicos, o prazer nunca foi o inimigo, mas também nunca foi o guia. Eles acreditavam que o ser humano deve governar o desejo e não ser conduzido por ele. O desejo é natural, faz parte da vida, mas quando se torna o motor das decisões, ele deixa de ser força e vira prisão. Sêneca alertava: nada é mais escravizador do que o prazer que comanda o homem. E essa frase ecoa até hoje, porque vivemos em uma época onde tudo convida ao excesso, prazer rápido, distração constante, recompensas instantâneas. Mas para os estoicos, a verdadeira liberdade não estava em dizer sim a tudo, e sim em saber quando dizer não. Marco Aurélio dizia que o corpo pode sentir, mas é a mente quem escolhe o que merece permanecer. Ele via o prazer como um visitante, bem-vindo quando moderado, perigoso quando insiste em ficar. Os estoicos não negavam o corpo, não se isolavam do mundo, não pregavam abstinência completa, eles pregavam o equilíbrio, a ideia de que o prazer não deve ser combatido, mas compreendido e dominado. Epicteto dizia: o que te perturba não é o prazer em si, mas a tua opinião sobre ele. Ou seja, o problema não é o desejo, é quanto você se deixa controlar por ele. O prazer, quando guiado pela razão, é uma bênção, mas quando guia a razão, é uma ruína. Imagine um mundo antigo, Roma, cheia de festas, vinhos e excessos. Enquanto muitos buscavam o prazer como um fim em si mesmo, os estoicos treinavam a mente como um soldado, para não se deixar arrastar por impulsos passageiros. Eles viam o prazer como um teste da alma. Quem domina o desejo, domina a si mesmo. Quem é dominado por ele, perde a própria direção. Sêneca ensinava que o prazer deve servir à virtude, e nunca substituir a virtude. Ele comparava o prazer a uma chama, bonita, quente, necessária, mas perigosa quando se espalha sem controle. E o ponto central era simples: a mente deve estar no comando. Porque quando você aprende a dominar o prazer, você ganha autodomínio. E o autodomínio é o verdadeiro poder. Os estoicos viam no prazer uma espécie de espelho. Ele revela o que você ainda não controla em si. Se você perde a razão por um desejo, significa que há algo dentro de você que ainda precisa ser treinado. Por isso o prazer não era evitado, era usado como exercício filosófico. Sêneca dizia que a alma forte é aquela que sente o prazer, mas escolhe o momento certo de agir. A filosofia estoica não condenava o prazer, ela apenas lembrava que o prazer é passageiro e o propósito é eterno. Eles sabiam que o corpo é terreno, mas a mente é o império. E o império deve governar, não ser governado. Marco Aurélio escrevia em seus diários: quando te deixas arrastar por impulsos,
entregas o comando de tua vida ao acaso. Essa frase resume toda a sabedoria estoica sobre o prazer. O prazer sem controle te tira do centro, mas o prazer com consciência te fortalece. O prazer em si não é o problema. O problema é a fuga que ele disfarça. Muitos buscam prazer não por alegria, mas para se esconder do vazio. E os estoicos viam nisso o maior perigo: transformar o prazer em anestesia e não em celebração. Por isso eles ensinavam: não fuja da dor, aprenda com ela. Não busque o prazer, use-o com sabedoria. Na visão estoica, o prazer não é o mestre, é o servo. Ele deve servir à virtude e não à vaidade. E essa diferença que separa o sábio do impulsivo. Em tempos de abundância, onde tudo é fácil, rápido e descartável, a filosofia estoica se torna ainda mais atual. Ela te lembra que a felicidade não está em sentir tudo, mas em saber o que vale a pena sentir. Porque nem todo prazer te faz crescer, alguns apenas te distraem do que importa. O verdadeiro prazer estoico é o da consciência tranquila. Saber que você não depende de nada fora de si para se sentir completo. Essa é a paz que o mundo moderno tenta comprar, mas que os antigos já sabiam conquistar. Para os estoicos, o prazer não é o inimigo, mas também nunca será o guia. Ele é apenas um espelho, um reflexo do quanto você domina o mundo ou quanto o mundo ainda te domina. Os vícios e o sexo no mundo estoico. Roma, a cidade que respirava poder, glória e desejo. Nas ruas o ouro reluzia, os banquetes se estendiam pela madrugada e o perfume do vinho se misturava ao som de risadas e promessas. Era um tempo em que quase tudo podia ser comprado, inclusive o prazer. Os templos de Vênus, deuses do amor e da fertilidade, ficavam cheios de oferendas. Homens e mulheres buscavam não só bênçãos divinas, mas o consolo dos sentidos. Casamentos eram muitas vezes alianças políticas. O amor raramente era prioridade. O desejo, sim, ele dominava os corpos de a cidade. Roma via o prazer como uma forma de poder. As elites competiam em festas, banquetes e luxos. As casas de prazer se espalhavam pelas ruas. Os banhos públicos pelos quais passavam senadores e escravos tornavam-se pontos de encontro, conversas, seduções e segredos. Era uma sociedade em que o corpo era exaltado e a moderação quase ridicularizada. Mas no meio dessa abundância sensorial surgiu uma voz diferente, fria, racional, quase incômoda, a voz dos estoicos. Para eles, Roma não vivia liberdade, vivia prisão disfarçada de prazer. Enquanto muitos se vangloriavam das aventuras noturnas, Sêneca escrevia sobre o perigo invisível de se tornar escravo do próprio corpo. Ele observava: aquele que é levado pelo desejo não guia sua vida, é guiado por ela. Os estoicos viam os vícios de Roma como um espelho da alma humana sem domínio. Acreditavam que o prazer era uma força poderosa, mas que deveria ser observada com distância, como um fogo, útil para aquecer, fatal quando descontrolado. Epicteto, nascido escravo, dizia que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em não precisar de tudo o que o corpo pede. Nas ruas, enquanto os teatros exibiam peças sobre amores e traições, nos fóruns os filósofos falavam sobre sofrosine, a temperança, o equilíbrio das paixões. Eles não condenavam o sexo, condenavam o excesso, a dependência, o vício que transformava o homem em servo de seus próprios impulsos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, viveu cercado desse contraste. Governava o império mais poderoso do mundo, mas dormia com um caderno ao lado da cama, não para registrar conquistas, mas pensamentos. Nas meditações, ele escreveu: o prazer é passageiro, ele brilha como relâmpago e logo desaparece. O que permanece é a virtude, a força de quem domina a si mesmo. Para ele, o corpo era apenas um instrumento da alma. O verdadeiro exercício estava em não se deixar possuir por aquilo que se deseja. Marco Aurélio via o desejo constante como uma fuga, uma tentativa de preencher o vazio que só a razão poderia compreender. Enquanto alguns imperadores anteriores, como Nero e Calígula, se afundavam em orgias e excessos de crueldades, Marco Aurélio tentava guiar Roma por outro caminho, o da mente disciplinada. Mas ele sabia que nadava contra a corrente,
A cidade vivia embriagada pelo imediatismo. O prazer era o novo Deus e a consciência o novo sacrifício. Os estoicos observavam tudo com um misto de fascínio e preocupação. Sabiam que o desejo é parte da natureza humana, negar isso seria negar a própria vida, mas ensinavam que é a intenção e não o ato em si que define a pureza. Buscar o prazer como fim é se perder. Buscá-lo como consequência da harmonia interior é se encontrar. Sêneca escrevia cartas para Lucílio alertando: o sábio não foge do prazer, mas o atravessa com cautela. O prazer não é mau, mas a dependência dele é o início da ruína. Essas palavras soavam quase heréticas em uma Roma dominada pelos sentidos. Enquanto os jovens se perdiam em jogos e amores efêmeros, os filósofos caminhavam pelos jardins debatendo o valor da virtude, da mente tranquila. Era um choque entre dois mundos, o do impulso e o da razão. As aventuras estoicas, se é que podemos chamá-las assim, aconteciam dentro da mente. Cada desejo resistido era uma vitória, cada tentação controlada, um treinamento espiritual. Eles viam o prazer não como pecado, mas como prova, o teste máximo do autodomínio. Hoje, séculos depois, mudaram as roupas, as cidades e as ferramentas, mas a tentação é a mesma. As festas romanas deram lugar às redes sociais, às promessas rápidas, às conexões instantâneas. O corpo continua sendo vitrine, o desejo moeda e a atenção o novo vício. E se Marco Aurélio estivesse vivo hoje, talvez diria o mesmo que escreveu há 2000 anos. Domine o impulso e você dominará a si mesmo. Seja dono do desejo e nenhuma força externa te escravizará. Os estoicos não pregavam frieza, mas presença. Não negavam o prazer, mas apenas recusavam ser arrastados por ele. Acreditavam que o verdadeiro amor nasce da clareza, não da carência, e que o corpo, quando guiado pela virtude, deixa de ser campo de vício e se torna templo da consciência. Em Roma, poucos ouviram essa mensagem. A maioria preferiu o vinho, o riso e o esquecimento. Mas aqueles que entenderam deixaram um legado que atravessou impérios. 2000 anos se passaram e o mundo mudou em aparência, mas não em essência. Hoje falamos de liberdade, de amor livre, de viver o momento. Mas será que nos libertamos mesmo? Ou apenas trocamos as correntes antigas por novas invisíveis? O que antes era uma Roma de mármore e banquetes, hoje é uma Roma digital, feita de telas, cliques e promessas instantâneas. O prazer não precisa mais ser procurado. Ele te encontra antes mesmo de você querer. Tudo está ao alcance, corpos, desejos, experiências. Mas quanto mais acessível o prazer se torna, mais distante parece a paz interior. Os estoicos diriam que vivemos uma nova forma de vício. Não é mais o corpo que aprisiona, mas a distração. Vivemos cercados de estímulos, mas carentes de propósito. Os estoicos diriam que o prazer sem virtude é como vinho sem medida. Adocica no início, destrói no fim. E é exatamente isso que vemos hoje. Pessoas sedentas por intensidade, mas incapazes de constância. Querem o fogo, mas não suportam o calor. Sêneca alertava que quem busca o prazer acima da razão será arrastado como um escravo pelas paixões. Hoje, chamamos isso de vício em dopamina, carência emocional, ansiedade disfarçada de liberdade. Mudaram os nomes, mas o veneno é o mesmo. A saída está no autodomínio. Não se trata de negar o prazer, mas de não ser engolido por ele. Amar sem se perder, sentir sem se escravizar. O amor livre pode existir, mas só quando a mente também é livre. Contrário, o livre vira apenas outro nome para a confusão. Os estoicos ensinavam que o amor verdadeiro nasce do respeito, da consciência e da escolha, não da posse nem do medo. A liberdade não está em viver tudo, mas em saber o que vale a pena viver. O prazer pode ser uma bênção ou uma prisão, e só quem domina o desejo descobre o tipo mais raro de prazer que existe, a serenidade. Os antigos olhavam para Roma e viam um império de prazeres e uma alma cansada.
hoje eles veriam o mesmo. A resposta continua igual: não negue o prazer, mas nunca o deixe assumir o trono da sua mente. O que os estoicos buscavam não era reprimir o prazer, mas compreendê-lo. Eles sabiam que o desejo não é o inimigo, mas o teste da alma, porque todo prazer, em algum nível, revela o quanto o homem domina o próprio coração ou o quanto é dominado por ele. Sêneca dizia que o prazer é como fogo, aquece quando controlado, destrói quando se espalha. E é exatamente isso que a nossa geração parece esquecer. Vivemos tempos em que o fogo do prazer se tornou um espetáculo, bonito, acessível, mas perigoso. As pessoas vivem buscando intensidade, mas se esquecem da profundidade. Querem viver tudo, mas não entendem que nem tudo que existe precisa ser vivido. O estoicismo nos ensina que a vida não é sobre reprimir o instinto, mas sim sobre lapidar o impulso. É olhar para dentro e entender: o que eu quero realmente me fortalece? Porque o prazer, quando é vazio, te esgota, mas quando é consciente, te engrandece. Marco Aurélio escrevia que a alma se colore com os pensamentos que cultiva. E se a mente vive alimentada de desejos, comparações e ilusões, ela se torna inquieta, instável, cansada. É por isso que, mesmo em uma era de liberdade e possibilidades, tantas pessoas vivem presas. Não presas a alguém, mas presas a si mesmas, aos próprios desejos. O mundo moderno chama isso de liberdade, mas a liberdade sem propósito é apenas uma forma elegante de desordem. O que chamamos de amor livre, muitas vezes é apenas uma fuga. Fuga da entrega real, fuga da paciência, fuga da construção. E o estoicismo nos lembra: fugir de si é o caminho mais curto para o sofrimento. O verdadeiro amor, o amor estoico, nasce quando a razão e o coração se tornam aliados, quando o prazer não destrói a consciência, mas se torna um reflexo dela. O amor consciente não nega o desejo, mas o guia, o molda, o disciplina. E é nesse equilíbrio que o ser humano encontra paz. Sêneca dizia que a felicidade é não depender do acaso, e é exatamente isso que o amor moderno perdeu. As pessoas esperam que o acaso resolva o que a disciplina deveria construir. Esperam que o outro traga o que só a própria mente pode oferecer: serenidade, estabilidade, domínio. Os estoicos acreditavam que todo relacionamento verdadeiro nasce primeiro do relacionamento com a própria alma. Quem não se entende, se perde. Quem não se controla, se confunde. E quem não sabe estar em paz consigo, transforma qualquer amor em guerra. Por isso, o maior desafio não é amar o outro, é aprender a amar de forma consciente. Amar com escolha e não com carência. Amar com presença e não com pressa. Amar sem transformar o outro em um espelho das próprias faltas. Marco Aurélio dizia que a paz vem quando deixamos de buscar o prazer no que não depende de nós. E talvez essa seja a cura que o mundo precisa. Entender que a verdadeira liberdade emocional não está em buscar mais experiências, mas em buscar menos dependências. Porque quanto mais você precisa do mundo para se sentir vivo, menos vivo você realmente é. Os estoicos viam o amor como virtude, não como emoção passageira, um ato de coragem, não de impulso. E quando você ama com virtude, com consciência, com propósito, com calma, você descobre um tipo de prazer que não acaba no corpo, o prazer da alma em estar em paz. Hoje as pessoas falam em energia, conexão, intensidade, mas esquecem da raiz disso tudo: presença interior. A mente dispersa nunca encontra plenitude. O corpo pode se satisfazer 1000 vezes, mas a alma continuará vazia se a consciência não estiver junto. Por isso, os estoicos ensinavam que o autodomínio é o ápice da sabedoria. Dominar o próprio desejo é dominar o destino. Quando você aprende a escolher, a esperar, a se conter, você descobre uma liberdade que o mundo não pode te tirar. E é essa liberdade que os estoicos chamavam de ataraxia.
a calma inabalável de quem se conhece. Em tempos de ansiedade e excesso, viver com calma é um ato de revolução. Em um mundo que te empurra para o prazer sem freios, escolher o equilíbrio é um gesto de poder. E é esse poder que a filosofia estoica devolve, o poder de ser senhor de si mesmo. O amor livre pode